Revelado. As 3 exceções divinas para o divórcio na Bíblia que transformam vidas de fé. Maria sempre foi a personificação da fé viva, uma verdadeira luz na pequena cidade do interior do Brasil. Com seus 35 anos, ela era uma figura conhecida e querida na Capela de São Miguel, onde as orações ecoavam como um canto celestial. Nos dias de culto, ela se reunia com a comunidade, criando um laço espiritual profundo que era seu verdadeiro lar. Mas tudo isso mudou quando a traição de João, seu marido, um homem que também carregava a palavra de Deus no coração, devastou seu mundo. O dia da revelação foi sombrio. Maria, com a alma despedaçada, ficou em choque quando soube da traição com uma amiga próxima da igreja. O que mais doía era não só a deslealdade, mas o questionamento de uma fé que parecia tão firme. Em meio ao desespero, ela se lembrou da capela, aquele lugar sagrado, repleto de velas acesas e hinos que pareciam se elevar em direção ao céu. Era ali que buscava consolo. As quintas-feiras tornaram-se um refúgio. Nos grupos de oração, Maria ouviu testemunhos de milagres, histórias de vidas transformadas. Cada palavra sussurrada ali parecia tecer novas esperanças em seu coração. Até que, numa missa especial, um pastor conhecido olhou diretamente em seus olhos e proferiu palavras que fizeram o espírito dela vibrar. Existem exceções divinas, minha irmã, que podem mudar tudo. Sabe quando a luz de uma vela ilumina a escuridão? Assim foi a sensação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As histórias de Oséias, que amou e perdoou sua esposa, começaram a fluir como um rio em sua mente. A transformação por meio do perdão parecia não só possível, mas, quem sabe, necessária. Maria via as 3 exceções divinas que o pastor mencionou dançarem em sua mente. Infidelidade, abandono e outros casos que pesavam na balança da fé e do amor. E aí, numa reviravolta do destino, a tragédia atingiu a comunidade. João, imerso em seu remorso, começou a ajudar os necessitados e a se envolver novamente com a capela. O conflito entre a esperança de um milagre e a dúvida sobre as verdadeiras intenções de João crescia a cada dia, como uma tempestade prestes a explodir. Enquanto orações fervorosas escapavam de seus lábios, Maria estava em um misto de paz e ansiedade. Com o olhar fixo na cruz, ela clamava: Senhor, eu preciso da tua intervenção, revela-me o que fazer. E assim, em um momento de adoração profunda, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa iluminou o altar, e todos na capela sentiram a presença divina. Maria ficou paralisada, sentindo que era um sinal de Deus. Mas o que isso realmente significaria para seu futuro e sua fé? A resposta estava prestes a ser revelada. A luz que iluminou a capela parecia dançar, como se cada feixe de calor estivesse envolto em amor e esperança. Os presentes, entre murmúrios de adoração e lágrimas nos olhos, perceberam que uma atmosfera diferente se formava ao redor de Maria. Ela sentiu cada batida de seu coração ressonar nas paredes sagradas daquele lugar. A presença de Deus era palpável, quase como um abraço maternal que a envolvia. Maria! A voz do pastor ecoou novamente, trazendo-a de volta à realidade. Ele se aproximou, o olhar profundo como um oceano. Você sentiu, não foi? A presença dele está aqui, esperando que você tome uma decisão.
Ele gesticulou para os fiéis, que assentiram em uníssono. Maria teve a certeza de que o céu inteiro estava atento à sua vida, como se Deus estivesse à espera de sua resposta. Suas mãos tremeram enquanto ela pensava nas palavras que ecoavam em sua mente. O amor e a traição, o perdão e a dor, eram todos parte de uma tapeçaria que lhe era desconhecida até aquele momento. Seria possível que, em meio ao caos, houvesse uma nova oportunidade de recomeço? Mais do que nunca, ela precisava de clareza, precisava saber o que Deus esperava dela. Lágrimas quentes começaram a rolar pelo seu rosto, enquanto Maria buscava a resposta em seu interior. Ela sabia que as exceções divinas podiam não ser apenas para justificar um rompimento, mas uma chamada ao amor verdadeiro e ao perdão. O que permitiria que a luz brilhasse novamente em sua vida? Ao visualizar a cena que tinha se desenrolado diante de seus olhos, ela se lembrou da bondade que João sempre demonstrou. Ele não era só um traidor, mas também o homem que a fez acreditar que o amor poderia vencer qualquer desafio. Sentindo a mão de Deus direcioná-la, Maria fez uma escolha. Ela desejava reconciliar, mas como? A dúvida persistia como uma sombra. O grupo de oração se aproximou, formando um círculo, e Maria se sentiu envolta pelo carinho e apoio. Ali, em meio a corações alinhados pela fé, a certeza começou a retornar. Conectar-se com o amor maior, o amor que perdoa. Vamos orar juntos, sugeriu a irmã Ana, a amiga mais próxima de Maria. Peçamos direção e paz para Maria, enquanto busca a vontade de Deus. Todos inclinaram a cabeça, e o murmúrio fervoroso de orações tomou conta do ambiente. Senhor, guia-a neste momento, que ela encontre o caminho certo a partir do teu amor. À medida que as palavras se elevavam, algo começou a mudar no coração de Maria. Era como se o Espírito Santo estivesse movendo suas peças no tabuleiro de sua vida. Um sentimento de paz inundou seu ser, iluminando as partes escuras que antes a paralisavam. Deus, eu confio em ti, murmurou para si mesma, sentindo a coragem brotar. E assim, em meio a lágrimas e risos de encorajamento, Maria tomou a decisão de conversar com João, de entender seu coração, antes de qualquer julgamento. A voz de Deus ressoou em seu espírito. Em cada perdão há um novo começo. Mas quanto mais se aproximava do momento de falar com João, mais perguntas surgiam na mente de Maria. O que ele realmente sentia? Estaria pronto para enfrentar as consequências de suas ações? Haveria a chance de reconstruir a confiança? O que acontecerá quando se encontrassem novamente? E assim, o caminho trilhava para um desfecho inesperado que poderia salvar não só seu relacionamento, mas também a vida espiritual de ambos. Maria sentia que a resposta de Deus pairava a poucos passos de distância, aguardando por ela. Mas o que a aguardava na próxima conversa poderia mudar tudo mais uma vez. O dia amanheceu claro, com raios de sol filtrando-se pelas mesmas janelas da capela. O coração de Maria pulsava em um ritmo acelerado, como se estivesse lutando contra a urgência de um encontro que mudaria o destino de sua vida. Hoje seria o dia em que ela teria a conversa que tanto temia e desejava ao mesmo tempo. Uma conversa com João. Ela se sentou no banco da capela por alguns momentos, permitindo que o silêncio a envolvesse novamente. As palavras da oração ainda ecoavam em sua mente, proporcionando um abrigo na tempestade de emoções que a consumia. Senhor, dá-me coragem, sussurrou, sentindo seu coração apertar. O amor de Deus a motivava, mas a incerteza ainda a deixava inquieta. Lembranças de momentos bons com João surgiam a cada instante. Risadas compartilhadas, promessas murmuradas sob o céu estrelado, eram como flashes de luz em meio à escuridão que a traição havia deixado. A imagem de João sorrindo, com ternura e vulnerabilidade, aquecia seu coração, mas ao mesmo tempo as cicatrizes da dor eram inegáveis.
Ela se levantou, determinada. Maria sabia que estava armada com algo mais forte que a dor do passado, a esperança. Enquanto caminhava em direção à saída, sentiu o cheiro do incenso ainda fresco, um lembrete do sacrifício e da renovação que Deus sempre oferece. O amor de Cristo estava lá, pronto para redimir não apenas sua relação, mas também seu próprio coração. Quando chegou ao café onde haviam marcado o encontro, a ansiedade tomou conta de seu corpo. O barulho da xícara sendo colocada na mesa fez seu estômago revirar. E se ele não quisesse se reconciliar? E se a dor fosse muito profunda para ser curada? Mas, em meio a tudo, uma voz interior sussurrou: confia, Maria. O amor verdadeiro busca a reconciliação. João apareceu no momento mais inesperado. Ele parecia visivelmente nervoso, com os olhos buscando os de Maria. O silêncio virou uma linguagem entre os dois. Era como se o tempo estivesse paralisado, permitindo que cada um absorvesse a magnitude do encontro. Oi, Maria, ele começou, a voz embargada. Eu não consigo parar de pensar no que fiz. Maria respirou fundo e, antes que o medo a dominasse, começou a falar. João, eu também tenho pensado muito. O que aconteceu fez minha vida desmoronar. Mas eu estou aqui porque creio que há esperança. O olhar dele parecia refletir dor e arrependimento. Eu fui um idiota. Nunca quis te machucar, mas não soube lidar com os meus sentimentos. Ele hesitou por um momento, buscando as palavras certas. Eu gostaria que pudéssemos reconstruir isso. O coração de Maria acelerou. Era uma abertura, uma exceção ao que parecia um fim. Mas, em meio à sua esperança, uma pergunta a arrebatou. Qual seria o preço a se pagar por essa reconciliação? Ela tinha certeza de que o caminho não seria fácil, mas estava disposta a tentar. Então, como podemos fazer isso, João? Maria perguntou com um misto de esperança e cautela. O perdão é um começo, mas o que vem a seguir? As luzes do café pareciam brilhar um pouco mais, quase como se o amor de Deus estivesse iluminando aquele espaço, assim como na capela. Ambos estavam prontos para o diálogo, mas a incerteza ainda pairava. Cada palavra que trocavam parecia revelar um novo aspecto da verdade que cada um carregava. No fundo, Maria sabia que o perdão não era apenas uma ação, mas uma jornada. Mas a verdadeira pergunta que martelava em sua mente era: estariam ambos preparados para trilhar esse caminho? Cada passo dado hoje seria um esforço para reconstruir uma ponte, mas existiam rochas e espinhos nesse trajeto. Enquanto a conversa se desenrolava, a tensão crescente deixou no ar uma energia palpável. O que parecia um reencontro entre almas poderia se tornar uma transformação divina. A esperança ressoava, mas a verdade de Deus ainda aguardava uma revelação. Com cada frase, as respostas se entrelaçavam. Cada interação era uma dança de vulnerabilidade e coragem. E à medida que seus olhares se cruzavam, Maria percebeu que, independentemente do desfecho, algo grandioso se desenhava diante deles. Mas o que será que o futuro reservava para aqueles dois corações buscando se redimir? As palavras pairavam no ar, quase como uma nuvem densa de sentimentos e expectativas. João, finalmente rompendo o silêncio nervoso, olhou nos olhos de Maria e disse: eu quero te pedir desculpas, não apenas pela traição, mas pela dor que causei. Eu sei que parece complicado, mas sinto que o nosso amor ainda tem um caminho pela frente. Maria sentiu uma onda de emoções se agitando dentro dela. As lembranças de dor e traição estavam ali, mas a semente da esperança quase beijava seu coração. João, perdoar é um ato que exige muito de nós. É como um grande sacrifício, não? Eu não sei se estou pronta para esquecer tudo de imediato, mas sei que quero tentar, declarou, com a firmeza de quem sabe que a batalha por um novo recomeço está apenas começando.
As palavras de Maria trouxeram um misto de alívio e preocupação ao coração de João. Eu compreendo, é preciso tempo, e eu quero fazer isso certo. O que você sugere que possamos fazer para nos reerguer? Esse momento de questionamento era crucial. Maria buscou uma resposta que não viesse recheada apenas de otimismo, mas que fosse enraizada em verdade e realidade. Precisamos de honestidade, João. Precisamos abrir nossos corações, sem máscaras, sem defesas. Isso exige vulnerabilidade, mas eu creio que é o primeiro passo. Ouvir isso machucava e ao mesmo tempo iluminava o caminho de João. Ele respondeu: eu estou disposto a fazer o que for necessário. Na verdade, eu só percebi o quanto te amava quando a perdi. Cada dia longe de você foi um lembrete do que joguei fora. A fresta de dor que João revelava parecia fazer a luz da esperança brilhar ainda mais forte na alma de Maria. Então, se pudéssemos tentar novamente, que tal começarmos com pequenas coisas? Nos conhecer de novo, aprender a confiar novamente um no outro. E quem sabe, até participar de grupos de apoio ou terapia. Eu quero reconstruir isso, mas quero fazer de maneira que Deus esteja no centro da nossa jornada. João assentiu, um brilho de esperança nos olhos. Isso soa como um plano seguro. Recomeçar com a presença de Deus. É o que precisamos. Nesse momento, uma nova intenção começou a se entrelaçar com a conversa. Um leve sorriso nasceu no rosto de Maria, como se a luz de Deus estivesse realmente se manifestando entre eles. Mas ainda pairava uma dúvida. Será que a reconciliação seria mesmo suficiente para curar as feridas profundas da traição? O ambiente ao redor parecia se aquecer, como se o café estivesse testemunhando algo sagrado. Maria sentiu um impulso interno, uma força que a instava a clamar ao Criador. Senhor, precisa nos guiar, pensou. O silêncio entre eles agora era enriquecido por uma expectativa leve, cheia de possibilidades. Algo lhe dizia que não estavam sozinhos nessa jornada. E ao se levantarem para saírem, usuários comuns de instintos humanos foram surpreendidos ao ver um grupo de pessoas se reunindo do lado de fora do café. Elas estavam em oração, mãos postas, corações interligados, em busca de esperança e um novo começo. Era um vislumbre de comunidade e fé que Maria nunca havia esperado ver em um momento tão decisivo. Curiosa, ela comentou: olha, eles parecem estar pedindo por um milagre. Você crê que podemos fazer parte disso também? Se estivermos dispostos a nos reconciliar, talvez possamos impactar mais vidas do que imaginamos. A afirmação de Maria acendeu uma nova chama no coração de João. Sim, isso pode ser um sinal de que nossa jornada começa agora, não só para nós, mas para todos nós. Estaremos juntos. O que vem a seguir é realmente essencial. Assim, um novo propósito despontava. Eles não estavam apenas se ajudando, mas estavam prestes a se tornarem instrumentos da mensagem de esperança que o Senhor os ensinava. Mas o verdadeiro desafio? Como iriam lidar com as vozes do passado e abrir-se para um novo capítulo, sem deixar que a dor continuasse a segui-los como sombra? O destino estava em suas mãos, mas a resposta da fé dependia da coragem que teriam de abraçar um futuro ainda desconhecido. O grupo de oração parecia vibrar com uma energia contagiante. Maria e João sentiram seus corações pulsarem em uníssono com o que viam. Era como se a própria presença de Deus estivesse ali, naquele instante mais sagrado do que qualquer outro momento que já viveram. As vozes entrelaçadas em adoração e clamor traziam à tona algo profundo e primordial. A busca pela conexão divina. Olha para eles, João, sussurrou Maria. Eles estão buscando algo além de si mesmos. Isso é fé pura. A cada palavra, Maria sentia-se mais envolvida, como se a coragem brotasse do solo fértil da comunidade presente. Não era apenas um grupo qualquer.
Era uma aldeia espiritual, em busca de um Deus que era ao mesmo tempo íntimo e majestoso. João, com o coração aquecido, sentia que o convite para participar daquela comunhão era mais do que uma simples oportunidade. Devemos nos juntar a eles, disse ele com determinação. É o que precisamos para continuar nossa jornada de reconciliação. Estar com outros que também buscam alento pode nos mostrar caminhos que nem imaginamos. Assim, eles se aproximaram da roda de pessoas, observando a emoção nos rostos alheios. Maria notou que algumas delas choravam, outras riam, e todos estavam imersos em um só propósito: clamar a Deus por transformação e milagre. Um homem de barba longa, que se destacou entre eles, começou a liderar uma oração fervorosa, e as palavras ecoavam como um mantra poderoso. Senhor, traz cura para aqueles que estão quebrados, restaura o que foi perdido e transforma corações endurecidos em vasos de amor e graça. Cada palavra ressoava com mais força em Maria e João, e a atmosfera começou a mudar. O que antes parecia um fardo insuportável começou a se dissipar, como neblina ao amanhecer. João tocou o braço de Maria e ela percebeu que o olhar dele estava cheio de esperança. Estamos fazendo isso certo, não estamos? Sentir essa união, essa energia, ele comentou, como se a presença divina estivesse permitindo que ambos abrissem seus corações, liberando o peso do passado de cada um. Sim, é exatamente isso que precisamos. Se estamos dispostos a nos reconciliar e a impactar a vida de outros, não tem como não estarmos no caminho certo. Maria respondeu, com a voz cheia de uma nova confiança. Que tal orarmos também? Vamos clamar por nossa cura e pela cura de outros, porque se Deus está aqui, estamos no melhor lugar. Com esses pensamentos, eles se uniram aos outros, colocando as mãos sobre o coração e fechando os olhos. Maria começou a orar, pedindo a Deus que mostrasse o caminho para a reconciliação. Ela orou por força para enfrentar os desafios e pela graça que pudesse superar as feridas do passado. Ao seu lado, João, tomado por uma fé renovada, uniu sua voz à oração de Maria, buscando não apenas ajuda, mas também a sabedoria divina para não repetir os erros. Enquanto oravam, Maria sentiu algo se mover dentro dela. Era como se uma corrente de amor e perdão começasse a fluir, não apenas debaixo de suas peles, mas além delas, tocando todos que estavam ao redor. Ela olhou para João e viu a transformação que se desenrolava em seu rosto. O peso da culpa estava se dissipando. Ao abrir os olhos, ela se deu conta de que muitas pessoas os observavam, seus rostos traduzindo a esperança em redenção. Ali, nesse espaço de adoração, estavam não apenas ocupando um lugar, mas se tornando parte de uma corrente de bênçãos que começava a se formar. O homem à frente, percebendo o que estava acontecendo, exclamou: Deus está transformando corações, e essa transformação começa por nós. Não tenham medo de abrir seus corações. As palavras reverberaram em Maria como um eco divino. Mas, de repente, uma dúvida atravessou o coração de João. E se isso não for suficiente? Pensou. E se houver mais que precisamos fazer para que realmente tudo mude entre nós? Ele olhou para Maria, sentindo que a jornada deles estava apenas começando. O que mais Deus poderia ter guardado para eles naquela manhã? A resposta não viria facilmente, mas eles sabiam que deveriam se preparar para o que estava por vir, porque, sem dúvida, outras verdades ainda estavam por ser reveladas. A atmosfera vibrante ao seu redor começou a se intensificar, como se Deus estivesse sussurrando diretamente aos corações de cada um ali presente. Maria percebeu que a adrenalina da oração coletiva estava despertando algo profundo dentro dela. Era uma liberdade que ela nunca tinha sentido antes, uma sensação de que a verdadeira cura começava a germinar naquela união.
João, agora imerso na oração fervorosa, começou a entender que a transformação espiritual não se limitava somente a eles. Olhar para aquelas expressões de alegria e gratidão ao redor lhe deu uma nova perspectiva. Podia ver claramente, em cada um deles, o desejo de romper com o passado e se entregar a um futuro pautado pela esperança divina. Isso o incentivou a abrir ainda mais o coração. "Maria!" ele sussurrou. "Olha aquelas pessoas!" Ele apontou discretamente para um casal em pé, um pouco mais adiante. Ambos estavam com as mãos entrelaçadas, mas as lágrimas desciam livremente por seus rostos. Eles também estão buscando mudança. O que pode ter acontecido na vida deles para estarem aqui, assim, clamando? É isso que a adoração faz. Maria respondeu, com um brilho nos olhos. Ela nos conecta e nos lembra de que não estamos sozinhos. Cada lágrima, cada risada, tudo isso faz parte do processo. É um grito por reconciliação, por amor, por cura. Com essas palavras, Maria sentiu uma onda de emoção que a tomou de assalto. Ela lembrou do que a havia trazido até aqui. As feridas, os medos, as inseguranças e, acima de tudo, a esperança que começava a brotar. O homem que havia liderado a oração agora dirigiu-se à congregação. Sua voz vibrante envolvia a todos como um abraço caloroso. Deus está aqui, amados. Ele deseja nos libertar de tudo que nos prende. Preparem seus corações, pois algo maior está prestes a acontecer. Essas palavras trouxeram um arrepio para João e Maria. Eles trocavam olhares de expectativa, como se juntos vissem uma porta se abrindo para um destino glorioso. Contudo, uma voz interna de João ainda questionava. O que mais precisamos entender sobre nós e sobre nosso relacionamento? Antes que pudesse aprofundar esses pensamentos, o homem prosseguiu. Por que vocês não entregam suas dores a Deus agora? Deixem que Ele transforme cada lágrima em esperança. Há poder na entrega, na rendição. Não seja tímido, abra seus corações e confie. Maria começou a sentir que ali, naquele momento, era um divisor de águas. Entre a multidão, ela observou outros corações se inclinando, outros rostos iluminando-se enquanto soltavam seus fardos ao Senhor. Um jovem que estava na primeira fila começou a compartilhar seu testemunho, e cada palavra era a cristalização da fé. Eu estava perdido, afundado na tristeza, mas aqui, neste lugar sagrado, a presença de Deus me encontrou. Ele curou meu coração e agora meu futuro está nas suas mãos. As palavras do jovem reverberavam com força em Maria, trazendo à tona seus próprios medos e esperanças. Ela compreendia que a transformação começava no coração, e que por mais desafiador que fosse, precisava estar disposta a abrir as portas que guardava tão cuidadosamente. Quando a oração terminou, o homem de barba longa pediu que todos se unissem em um círculo, entrelaçando as mãos. Vamos nos conectar. Vamos imergir em amor e fé uns pelos outros. Cada mão segurando outra era uma manifestação de desejo coletivo por um novo começo. A pulsação da energia ao redor parecia um eco da própria criação, lembrando-os que tudo é possível em Deus. Maria sentiu um calor se espalhar pelo seu corpo. Essa união, essa corrente humana de oração, era mais poderosa do que qualquer um poderia imaginar. No entanto, no fundo, uma nova dúvida começou a brotar na mente de João. Se isso é apenas o começo, qual será o próximo passo? O que Deus revelará para nós a seguir? Ele olhou para Maria, um misto de esperança e incerteza nos olhos. O que vinha depois? Sabiam que aquele não era o fim, mas apenas um prelúdio para algo muito maior que ambos estavam por descobrir. Com o coração acelerado, a expectativa ecoava. Qual revelação divina poderia mudar tudo novamente? Enquanto o círculo de oração se formava e as mãos entrelaçadas pulsavam com a energia do amor divino, Maria e João sentiam o ambiente ao seu redor se transformar.
Era como se cada palavra de afeto pronunciada ali estivesse moldando um novo espaço sagrado, onde lágrimas se tornavam fonte de cura e de esperança. Uma nova voz se ergueu no meio da roda. Era uma mulher, emocionada, com a voz embargada, mas cheia de coragem. Eu fiquei desempregada por meses, e a dor de não conseguir sustentar minha família quase me destruiu. Até que hoje aqui eu entreguei tudo a Deus. Senti uma liberdade que nunca experimentei antes. Seu testemunho acendeu um fogo nos corações de todos. Maria sentiu que a própria dor da mulher se unia à sua, trazendo alívio e força. João olhou para Maria. A expressão dela era pura luz. Ele percebeu que ali, naquele momento, suas dúvidas começaram a ser cobertas pela confiança que Deus estava estabelecendo entre todos. O homem de barba longa voltou a falar. Deus não só nos escuta, mas também se agrada quando nos abrimos uns aos outros. Ele deseja trabalhar nas nossas relações. Aquelas palavras ecoaram em João, como se fossem um chamado. Ele começou a refletir sobre a relação com Maria, sobre os desafios que enfrentaram e como cada passo os tinha levado até aquela noite transformadora. Um profundo desejo de se conectar de verdade a invadia. Estamos prontos para isso? Ele pensou. Enquanto isso, a oração prosseguia. A cada declaração de fé, cada clamor, João e Maria sentiam como se suas almas estivessem sendo trançadas, entrelaçadas como as mãos de todos em seu círculo. O líder da oração se aproximou deles, olhos brilhando, e perguntou: estão prontos para abrir seus corações a Deus e deixar que Ele os guie? Maria, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, assentiu. Estamos prontos. Queremos que Ele nos mostre o caminho. Seus olhos não estavam apenas cheios de lágrimas, mas de determinação. Ninguém aqui está livre das suas lutas, mas cada um está se esforçando para encontrar uma nova manhã. Acrescentou o homem solene. Por isso, façam um compromisso de amor e unidade. Deixem que cada dia que surgir seja uma nova chance para reconstruir. Essas palavras tinham peso, e Maria pôde sentir a renovação brotando dentro dela. Em meio à intensidade de tudo, João sentiu um arrepio e um sussurro no seu interior. Deixe seus medos de lado. Eu estou com vocês. Era como se a voz de Deus estivesse ali, tocando sua alma. Ele não sabia explicar, mas sentia que um novo caminho estava diante deles. Quando as orações foram finalmente encerradas, todos ali respiraram aliviados, como se uma carga pesada tivesse sido retirada dos seus peitos. O homem pediu que fizessem uma pausa para refletir sobre tudo o que foi compartilhado. O tempo parecia suspenso. Maria virou-se para João em busca de um momento a sós. Ela segurou a mão dele com firmeza e sussurrou: acho que estamos apenas começando a entender o que Deus realmente quer fazer em nossas vidas. Você sente isso também? João estava prestes a responder, mas uma agitação no ar o fez hesitar. Uma luz suave começou a brilhar em um canto da sala, ofuscante e bela. O sussurro divino se fez sentir novamente. Ele olhou para Maria, quase sem palavras, sem saber o que dizer. Maria, o que é isso? A curiosidade e a ansiedade dançavam em seu coração. Enquanto todos voltavam seu olhar para a luz, uma nova expectativa enchia o ambiente. O silêncio sagrado estava prestes a ser rompido. O que Deus queria revelar? A luz suave começou a crescer, envolta em um tom dourado que aquecia os corações de todos ali. A atmosfera parecia vibrar, como se a própria sala estivesse respondendo ao momento sagrado. Os rostos, antes preocupados, agora refletiam um misto de curiosidade e reverência, enquanto a luz dançava suavemente, criando sombras nas paredes. João e Maria trocavam olhares, sem saber ao certo o que fazer. A presença de Deus era palpável, e seu poder parecia tocar cada parte de suas almas. O que será que ele quer nos mostrar? João pensou, sentindo uma mistura de medo e expectativa pulsando em seu peito.
Maria, percebendo a inquietação de João, apertou a mão dele com anseio. Estamos juntos, disse ela silenciosamente, como se sua conexão fosse uma âncora. O homem de barba longa que havia liderado a oração agora se aproximava da luz, seus olhos brilhando com uma sabedoria profunda. Esta luz é a manifestação do amor e da graça de Deus. É um lembrete de que mesmo nas horas mais sombrias, sua luz sempre nos encontrará. As palavras dele reverberaram na sala e a confiança aumentou. Os murmúrios de admiração começaram a se espalhar e alguns levantaram as mãos em adoração. O homem continuou. Nesta luz, as verdades sagradas se revelarão a vocês. Preparem-se para receber. João se sentiu lutando entre a dúvida e a esperança. O que significava receber? Ele se lembrou de todas as dificuldades, das lágrimas derramadas e das promessas não cumpridas. Mas ali, cercado por pessoas que compartilhavam suas dores e alegrias, ele notou algo diferente. Havia um sentimento de pertença, um sentimento comunitário que numa fração de segundo dissipou os medos que ele tinha. A luz então começou a formar uma imagem, um pequeno quadro vívido, repleto de cores vibrantes. Um coração grande e brilhante se manifestou no ar. O homem de barba longa olhou para a imagem e com um sorriso sereno disse: essa é a essência daquilo que Deus quer para nós. O amor verdadeiro, o amor que cura, restaura e une. A imagem do coração pulsava agora como se estivesse vivo, e um calor se espalhou pela sala. A atmosfera de união se fortalecia. Maria não pôde conter as lágrimas ao ver aquele símbolo de amor divino. Deus está nos chamando para um novo começo, ela murmurou. João, sentindo que a mensagem era pessoal, assentiu em concordância, com um sorriso de renovação no rosto. Algumas de vocês podem estar lutando com relacionamentos quebrados, mas lembrem-se, o homem de barba longa proclamou: onde há amor, há poder de resiliência. E é neste amor que podemos ser transformados. Maria virou-se novamente para João, seus olhos brilhando de compreensão. Você acha que isso significa que podemos recomeçar, não só conosco, mas com todos ao nosso redor? O coração dela pulsava com esperança. O conceito de renovação estava começando a germinar dentro dela, uma possibilidade que não havia considerado antes. João percebeu que aquela luz não só iluminava o ambiente, mas também suas vidas. Nós precisamos compartilhar isso. Há tantos que sofrem. O amor pode curar tudo. A paixão em sua voz tomou conta dele, e uma nova determinação começou a brotar. Os outros participantes da roda observavam esse diálogo. A luz continuava a brilhar. E novos murmúrios começaram a surgir sobre a necessidade de se conectar mais uns com os outros e com Deus. A cada palavra trocada, uma nova camada de entendimento se desvelava. Mas assim como a luz começou a brilhar com intensidade, uma sombra apareceu brevemente, fazendo todos se calarem instantaneamente. O homem de barba longa ergueu uma mão, pedindo silêncio. A luz nos traz amor e esperança, mas também nos desafia. Ele disse, sua voz carregada de gravidade. João sentiu um frio na barriga. O que viria a seguir? A expectativa pairava no ar, como se algo grande estivesse prestes a ser revelado. Estamos prontos para ouvir a verdade que pode transformar nossas vidas, mesmo que possa nos incomodar? A pergunta reverberou na sala, gerando um burburinho nervoso entre os presentes. Maria olhou para João e a cada instante uma nova onda de expectativa crescia. Que revelações estavam prestes a surgir? O silêncio agora ressoava como o prenúncio de algo extraordinário. O que Deus queria que soubessem? A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o leve sussurro da respiração de cada pessoa. O homem de barba longa olhou nos olhos de cada um, como se estivesse buscando no fundo de suas almas. O brilho da luz dourada parecia intensificar-se,
criando um clima de ansiedade e expectativa. Maria e João permaneciam juntos, suas mãos unidas, compartilhando o peso da incerteza. Deus nos ama incondicionalmente, começou o homem, sua voz ressonando como um eco do céu. Contudo, seu amor também nos chama a refletir sobre nossas vidas, nossas escolhas e o que realmente estamos vivendo. Ele fez uma pausa, e cada coração ali presente parecia pulsar em uníssono com suas palavras. Estamos aqui, em um momento sagrado, para entender que o amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão, continuou. Muitas vezes, as pessoas se perguntam sobre a dor da separação, do divórcio. Corações partidos não são desconhecidos na jornada da vida. Mas nestas dificuldades, Deus nos oferece exceções que podem transformar nossas vidas. E essas exceções são manifestadas por sua graça. A tensão na sala aumentou, e as mãos começaram a se apertar mais fortemente. As 3 exceções divinas para o divórcio que vamos explorar não são apenas regras, mas convites para um novo começo. A primeira é a infidelidade. Quando a confiança é rompida, o amor pode parecer inalcançável. Mas mesmo neste desespero, o perdão e a restauração são possíveis, porque o amor verdadeiro busca a reconciliação. João sentiu uma onda de esperança inundar seu coração. Ele lembrou-se de quantas vezes havia deixado a dúvida e a insegurança colocar um peso em seu relacionamento com Maria. Mas ali, naquele momento, compreendeu que o amor verdadeiro não desiste. O homem continuou, capturando a atenção de todos. A segunda exceção é o abandono. Quando um parceiro decide deixar o relacionamento, criando uma distância irreparável, é compreensível que o ferido busque liberdade. O amor é um compromisso, e quando esse compromisso é rompido, Deus conhece a dor causada. No entanto, ele também oferece curas inesperadas e a chance de recomeçar. Maria olhou nos olhos de João, e um entendimento profundo surgiu entre eles. Era um lembrete de que mesmo em momentos de dor, havia um propósito em Deus. O homem de barba longa se inclinou um pouco para a frente, a luz refletindo em seu rosto, como se deixasse entrever um vislumbre da glória divina. A terceira exceção é a violência. Quando a vida se torna insuportável devido ao abuso, Deus nos protege, garantindo que a segurança e o bem-estar sejam primordiais. Buscar ajuda não é fraqueza, mas um ato de coragem que abre portas para um amor verdadeiro e saudável. São palavras que ecoaram no coração de todos ali. A sala estava imersa em um silêncio respeitoso, cada pessoa absorvendo o máximo daquela realidade. João sentiu que havia um fio invisível entre eles, conectando suas experiências e dores comuns. Essas exceções não são um incentivo para separar-se à toa, mas um reconhecimento da complexidade do amor humano. O homem respirou fundo, como se estivesse juntando forças para a verdade seguinte. E é nesse espaço de dor e transformação que Deus nos chama a crescer, a buscar a cura, a abraçar a resiliência que o amor verdadeiro traz consigo. Vocês estão prontos para deixar que Deus os transforme? Os olhos de Maria brilharam com uma nova luz, e a esperança que antes parecia distante, agora parecia uma possibilidade ao alcance de suas mãos. João também estava decidido. Havia uma determinação em seu coração. Muitos pensam que a separação é o fim, mas Deus nos mostra que cada fim é também um novo começo. Precisamos nos abrir para a restauração, o que mais Ele deseja nos revelar. A expectativa parava às batidas do coração, a luz ainda pulsava, e o silêncio era cheio de promessas. O que mais Deus tinha reservado para eles? A pergunta pairava no ar, aguardando uma resposta transformadora. O calor da presença divina continuava a envolver a capela, e cada alma ali presente estava sintonizada com a expectativa que se formava. O homem de barba longa, com olhos cheios de compaixão, se dirigiu a todos novamente.
Deus está aqui, amados. Ele deseja curá-los, restaurá-los e fazer deles novos vasos de seu amor. No fundo, Maria e João pulsavam com a certeza de que aquele momento poderia ser um divisor de águas. Pela primeira vez, olharam um para o outro e perceberam que a luz que dançava diante deles era a confirmação de algo maior. Era a esperança que se reerguia a cada instante, desafiando as cicatrizes do passado com a promessa de um recomeço. Precisamos nos perdoar, declarou João, quebrando o silêncio com uma voz resoluta. Não podemos deixar que os erros do passado definam nosso futuro. Quero reconstruir aquilo que quebramos, com a luz de Deus como nosso guia. Maria, tocada pela sinceridade de João, sentiu seu coração aquecer. O amor que um dia experimentaram juntos agora ganhava uma nova perspectiva, como um belo arco-íris surgindo após a tempestade. Eu também quero isso, João, respondeu ela, a voz entrecortada pela emoção. Quero que nossa história não seja marcada apenas pela dor, mas também pela superação e pela fé que podemos ter um no outro e em Deus. Assim, juntos, levantaram as mãos e, com lágrimas nos olhos, começaram a orar fervorosamente. Senhor, ajuda-nos a seguir teu caminho, que cada passo que dermos a partir de agora seja pautado no amor e na compreensão. Que possamos ser exemplo do teu perdão, onde quer que formos. Os presentes, ao ver a determinação do casal, começaram a aplaudir. Um coro de vozes se levantou em louvor, celebrando aquele momento de decisão. O homem de barba longa, emocionado, exclamou: Esse é o milagre que estamos buscando. Deus se agrada daqueles que desejam recomeçar. A união que se formou naquela capela era palpável. Cada pessoa ali, independente de sua história, sentiu que fazia parte de algo grandioso. As orações fervorosas se transformaram em um coral de testemunhos, onde cada ouvir expressava dores e alegrias, reconhecendo que todos estavam em busca de redenção. Não estamos sozinhos, gritou uma mulher da congregação. Estamos juntos na luta pelo que é certo, pelo amor verdadeiro. Deus pode restaurar nossas vidas. As palavras foram como um incêndio, ecoando de coração em coração. Maria sorriu para João, percebendo que, mesmo nas maiores lutas, a comunidade estivesse ali para apoiá-los. Enquanto as vozes clamavam, a luz dourada começou a pulsar ainda mais intensamente, quase como se estivesse respondendo à fé coletiva. O homem de barba longa então decidiu conduzir todos em uma oração especial, um clamor por cura, reconciliação e um compromisso de amor. Senhor, neste momento sagrado, entregamos nossas dores. Pedimos que tuas exceções divinas sejam reveladas em cada vida. Queremos ser instrumentos da teu amor. As dores do passado que nos impedem de prosseguir agora se tornam histórias de superação, para que possamos testemunhar a tua grandeza. Era como se cada palavra lançada ao alto se transformasse em um elo de força. Maria e João sentiam que cada vez mais sua conexão se aprofundava. Havia um entendimento mútuo, uma entrega de corações que, independentemente de onde estivessem, sempre pertenceriam um ao outro. Como nos comprometemos com essa nova história, que cada dia será um passo mais próximo de ti, Senhor, gritaram juntos. E ao ouvirem a resposta exaltante da congregação, sentiram que o peso que carregavam havia se dissipado, revelando um caminho iluminado à frente. Um novo amanhecer surgia diante deles, uma vida repleta de amor, perdão e um propósito renovado. O homem de barba longa concluiu: Deus está se movendo neste lugar e Ele deseja fazer de vocês um testemunho de sua glória. Não subestimem a força de um coração que se rende ao amor. Assim, à medida que os hinos de adoração continuavam a ressoar, Maria e João se encontraram entrelaçados, coração a coração, determinados a gerar novos princípios para o amor que viviam. O futuro ainda permanecia incerto, mas agora
Juntos, tinham a confiança de que estariam prontos para enfrentá-lo com Deus à frente. Naquele dia, em meio à luz e à adoração, renovaram seus votos, não como um ato isolado, mas como um compromisso diante de Deus e da comunidade. Que possamos sempre escolher o amor, Senhor, clamaram em uníssono, e a congregação ecoou essa declaração. A Capela de São Miguel nunca mais seria a mesma. Aquela comunidade tão amada se tornaria um símbolo de esperança e amor, onde cada pessoa sabia que, mesmo nas trevas, a luz divina sempre os guiaria. Terminando o culto, todos os olhares se voltaram para Maria e João, como se esperassem o próximo passo que dariam. A esperança vibrava nas almas. As lágrimas de transformação eram contidas por sorrisos repentinos. E entre aquele grupo unido ficou claro: o amor real, fundamentado na fé, sempre encontrará seu caminho de volta e terá a capacidade de gerar vida. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que te transformam. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa luz. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem de esperança e redenção. Só quem verdadeiramente serve a Deus entende o quanto é importante apoiar essa obra através dessas ações.